Então, amados, se Deus não se revelar, se Deus não tivesse revelado, nós não tínhamos condições de conhecê-lo, tá? Então ele teve a iniciativa de fazer isso. Então essa doutrina é a doutrina da revelação. Então o que é revelação? Uma definição básica. A revelação é um ato pelo qual Deus comunica aos seres humanos verdade concernente a si próprio, sua natureza, obras, vontade ou propósitos, bem como a revelação de tudo isso, a remoção do véu que o oculta, a fim de podermos vê-lo. Então essa é mais ou menos a definição da revelação. Segundo a Bíblia, Deus se revelou de duas maneiras principais para nós, tá? A primeira é a revelação geral e a segunda é a revelação especial. A primeira nós chamamos de revelação geral. Essa revelação geral, ela vem através de algumas maneiras para nós entendermos. Então, nós temos Deus se revelou através da criação e da natureza. Então Paulo faz ao povo de Listra, né? Fez ao povo de Listra uma declaração muitíssima importante. Ele diz assim, aqui nesse texto de Atos 14:15: Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, imediatamente antes, Paulo havia dito que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, Deus se revelou através da natureza e da sua criação. A Bíblia também fala em Romanos 1:19-20, assim: porquanto que de Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então, Deus, antes de tudo, deixou suas marcas, suas impressões digitais na natureza e na criação, e elas são obras da sua mão, né? A Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus, e assim por diante. Então, tudo quanto foi criado é em si mesmo uma revelação de Deus, né? Em plena atividade e persiste na vida, tá certo? Então, nós temos a criação, uma das maneiras da revelação geral. A outra, dentro da revelação geral, temos a providência. Nós não vamos aqui estudar providência agora, que é a disposição das coisas neste mundo, sua manutenção, seu sustento, bem como o fato de tudo prossegue em plena atividade e persiste na vida, tá? Então a providência. Lembremos-nos, porém, a passagem sobre a providência, por exemplo, as estações, a chuva, a neve, bem como a frutificação dos cereais, todos esses são manifestações da providência de Deus. Então você está vivo pela providência de Deus. Isso faz parte dessa revelação geral. E terceiro, nós temos a história, tá? A história, toda a história do mundo, se pudéssemos apenas vê-la, é uma revelação de Deus, né? Mas os homens encontraram, vamos dizer, não quiseram saber disso e disseram que a história é fruto das ideias só humanas, da criação humana. Não, do ponto de vista bíblico, a história faz parte dentro da revelação geral. Entretanto, nós temos que declarar, amados, que em si mesma essa revelação geral, ela não é suficiente para nós conhecermos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação, a redenção não é suficiente.
Então, essa revelação geral, ela mostra apenas que há um Criador, que há um Senhor, que há um poder divino aí. E muitas vezes os povos, o que eles fizeram? Eles relacionaram essa criação com poderes divinos, né? Eles fizeram imagens para se relacionar com essa criação como poderes espirituais que estão aí. Então a criação estava permeada por esses poderes divinos, né? Que o homem na sua busca ia atrás. Sabemos que estamos num século hoje, né? Um século secularizado, em que as pessoas dizem que não creem mais em Deus, né? Mas isso deixa chegar os problemas mesmo, né? Deixa chegar o aperto. Então, amados, nós podemos assim reduzir que essa revelação geral, ela mostra o poder de Deus, ela mostra a pessoa de Deus como Criador, mas ela não é suficiente para para nós conhecermos o seu amor, a sua bondade. Por quê? Porque o pecado, né, nos impede disso. Se nós não tivéssemos pecado, nós poderíamos olhar para a natureza e realmente conhecer a Deus sem problemas. Mas o pecado, ele nos prejudica nessa busca. Então, você pode perguntar se há alguma esperança para nós, né? Então, nós queremos conhecer a Deus do sentido pessoal, mas a criação, a providência, a história, ela não nos dá isso, né? Ela mostra apenas o poder divino de um Criador, de alguém que está aí, né? E ensina-nos que há um Deus Todo-Poderoso e Ele é o Criador. Então a revelação geral, ela não nos dá esse conhecimento de Deus no sentido mais pessoal, né? Mostrando o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Ela não dá.